estamos ficando velhos, é bênção. Meu irmão, vou pedir a você que abra comigo em João, no capítulo 12. Evangelho segundo João, no capítulo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Estou esperando. Amém? João capítulo 12, nós vamos ver do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os seus pés, os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, aquele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Até aqui, meu irmão. Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio, Senhor, que nos é dado de nos reunirmos em Teu nome, Pai. E aqui, Senhor, pela Tua graça, que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite. É o que lhe pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? O texto que nós lemos há pouco, não é? Ele fala de um período que é o início dessa caminhada, é o início desse período chamado aí a Semana Santa, não é? O início da paixão, a paixão de Cristo. O termo paixão se refere a sofrimento, então é a semana do sofrimento, é a semana que vai culminar na sexta-feira, não é? Com a morte do Senhor Jesus na cruz, sendo ele crucificado. E a palavra diz aqui no verso 1 do capítulo 12 que 6 dias antes da Páscoa. Então, este dia que estava acontecendo aqui era um sábado, porque na sexta-feira o cordeiro pascal seria imolado, não é? Então, se trata de um sábado. E não é um sábado qualquer, mas é o último sábado dentro das condições religiosas que se tinha na época. Porque a partir de Cristo vem a nova e eterna aliança. Então, não havia mais o sábado, não é, na obrigação e na obrigatoriedade de se guardar como havia sido na lei e nas condições, não é, que foram colocadas a partir ali de Moisés. Então, este sábado é um período que inicia, não é, essa caminhada à paixão de Cristo. E nós estamos exatamente uma semana antes aí da nossa celebração da Páscoa, e é importante que a gente observe alguns detalhes que estavam acontecendo aqui. E para que a gente entenda o que estava a acontecer aqui, nós precisamos voltar um capítulo antes, pelo menos, que é o capítulo 11, não é? Do Evangelho segundo João. E eu vou pedir você que permaneça com a sua Bíblia aberta. E a Bíblia fala sobre um momento em que Jesus ele já estava sendo bastante perseguido. Perseguido pelos fariseus, perseguido por pessoas, não é, que tinham ali a intenção de prejudicar Jesus, que tinham sido ofendidos pelas palavras do Senhor Jesus, porque, convenhamos, você deve se lembrar nos evangelhos, Jesus não trata os fariseus de outra maneira, senão como hipócritas, como filhos do diabo,
não é? E de toda a sorte de acusações que não são ali blasfêmias ou aleatórias, mas tratam e revelam aquilo que está no coração daquelas pessoas, porque nós precisamos lembrar que Jesus é Deus e Ele observa a vida das pessoas ali, não é? Então os fariseus já vinham atrás de Jesus, já com intenções de pegá-lo e de maltratá-lo, até que chega uma das pessoas enviadas pelas irmãs de Lázaro, anunciando que Lázaro havia morrido. E os seus discípulos então dizem: uau, Lázaro morreu. E Jesus fala para eles sobre um estado de que ele haveria de despertá-lo, não de um sono, como eles se confundiram, mas da morte. E Jesus diz que ele se alegra de não estar lá junto com Lázaro, porque este evento marca o início dessa semana do sofrimento, ou a preparação para ela. E Jesus chega finalmente até ali, na região de Betânia, exatamente o mesmo lugar que no capítulo 12 nós acabamos de ler, porque ele vai até onde estava a família de Lázaro. Lázaro já morto e sepultado há 4 dias. Até que você conhece a história. Ele pede que a pedra seja rolada e chama Lázaro para fora. Isso no finalzinho aí do capítulo 11, não é? E aí no verso de número 43, e depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem-lhe as faixas e deixem-no ir. Meus irmãos, certamente para mim e para você, isso é maravilhoso de se ler, mas talvez já não lhe cause tanto espanto, porque você já conhece, não é? O desenrolar da história. Mas eu queria que você se lembrasse daquele tempo e daquelas pessoas, porque apesar de Jesus já ter ressuscitado outras pessoas, este foi diferente, porque foi no 4º dia. Na crença do judeu, a partir do 3º dia, era algo impossível de que se acontecesse qualquer outra coisa, porque na mentalidade judaica, até 3 dias, o espírito da pessoa ficaria por ali meio que dando uma passeada, né? Meio que dando uma soprada na orelha de alguém ali, e se eles inclusive cobriam os espelhos, não é? Numa tentativa de não assustar ou de não confundir, eu não conheço muito bem, mas o fato é que até 3 dias, na cabeça deles, a coisa funcionava. Não era lá tão grande o milagre, porque ainda estava por ali, pairando e navegando por ali. Mas a partir do 4º dia, já era algo que não tinha mais o que se fazer. E quando Jesus chega, é importante que você também se lembre que a essa altura ele já é perseguido, a essa altura muitas pessoas acreditam nele e muitas outras não só não acreditam, como o perseguem. E quando ele chega ali, naquele lugar, a palavra diz que a casa de Lázaro estava ali cheia de pessoas, porque estavam consolando Marta e Maria. E elas estavam ali chorando, mas quando ouvem que o mestre chegou, elas saem até o encontro. Marta vai até o encontro de Jesus e depois Jesus chama que Maria venha. E quando Maria vem, toda aquela montoeira de gente que estava ali, pensando que ela ia chorar no túmulo, se levanta e vem com ela, com a intenção de o quê? De caminhar com ela, consolá-la, confortá-la nesse período tão doído que é um período do luto. Era uma família enlutada. Só que, para surpresa de todos eles, inclusive dos discípulos que não entenderam essa questão do despertar, da morte, e já também tinham dúvidas no seu coração, Lázaro é despertado dentre os mortos. Ele volta pela palavra e pelo comando, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, ele volta à vida. E aquilo causa um frenesi enorme, meus irmãos, enorme, porque agora, não é? Isso se torna uma ameaça ainda maior. No verso 45 aí do capítulo 11, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então as pessoas viram aquilo. Não é mais ouvir falar de um homem que tem manifestações miraculosas, não é mais ouvir falar sobre um homem que tem ali, não é, poder de abrir os olhos, como hoje, muitas vezes, quando se fala de milagres, não é, muitas pessoas hoje ficam, será? Isso é charlatão, não é? Nos dias de Jesus a mesma coisa. As pessoas tinham dúvidas, mas ali estava um grande número de pessoas. E meus irmãos, você deve também se lembrar
que na tradição dos judeus, se houvessem 2 testemunhas, o fato era considerado verdadeiro. Havia uma multidão de pessoas ali. Não haviam poucas pessoas, porque tinham aqueles que estavam visitando ali Maria e Marta, consolando a sua morte, e outros tantos que estavam seguindo Jesus, porque onde Jesus ia, um grande número de pessoas ia atrás. E todas essas, ouvem Jesus dizendo: Lázaro, saia para fora. E eu fico imaginando as pessoas olhando para Jesus, olhando para a tumba aberta, porque ainda uma das irmãs disse, não é? Mas Jesus, nós vamos abrir, o homem está cheirando mal já. E as pessoas, vixe, vai abrir o negócio, vai sair aquele cheiro horroroso. Nós vamos ver se o homem passar vergonha agora. Ou outros, será que ele vai sair? Eu não sei o que passava na cabeça daquelas pessoas, mas fique imaginando, olhando para Jesus, olhando para a tumba aberta, olhando para Jesus, e de repente vem um pulando, enfaixado. Meu irmão, se hoje, quando acontece alguma coisa, dá uma chacoalhada no mundo, isso chacoalhou o mundo que era conhecido naquela época. No verso 45 diz que muitos que foram visitar creram em Jesus porque viram. Por isso a palavra diz: feliz aquele que não viu, mas creu. Você e eu somos bem-aventurados, porque não vimos o que essas pessoas vimos, mas no Espírito Deus nos convence. E louvado seja Deus por isso. E aí no verso 46, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Aí vem o fifi, né? Sempre tem uma fifi ou um fifi aí no meio. Vamos lá contar. E por que eles tinham todo esse alvoroço? Ora, lógico, tá? O número de pessoas que seguiam, que iam às sinagogas, que continuavam se mantendo nas tradições, havia diminuído. E a religião estava sendo afetada. O sumo sacerdote estava preocupado. Caifás, inclusive, preocupado. E na sequência de tudo isso, vem agora um plano para matar Jesus. Você também conhece esse plano. Você também sabe, certamente, que essas pessoas se juntaram com essa intenção, agora, de matar Jesus. E aí, no verso 47, leia aí comigo, do capítulo 11. E então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Convocaram uma reunião geral, porque agora lascou. O homem não só fez uma coisa que era impossível na fé e na crença de todo mundo, mas agora ele tem a evidência. Lázaro está andando por aí. Veja que em nenhum momento nenhum fariseu se levanta dizendo: isso é mentira, não foi ressuscitado coisa nenhuma. Ninguém refuta, porque o fato é fato. Tem mais de uma testemunha, mais de 2 testemunhas. Mas agora lascou para o lado deles e precisa fazer alguma coisa. E aí vem o verso 47, não é? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Uau! O que é a função, ou qual é a função do milagre ou sinal miraculoso? Se não apontar e demonstrar exatamente quem é o Messias. E olha o que esse homem acaba de dizer. Está por aí este homem fazendo muitos sinais miraculosos. Ora, se você fosse judeu, não tenha dúvida, você saberia exatamente quais eram os sinais miraculosos que o Messias haveria de vir. Porque se falava de dia e de noite, de dia e de noite, em tempo e fora de tempo, sobre a lei, sobre os profetas. Eles sabiam exatamente. Mas como cegados, agora eles fazem a sua conspiração. No verso 48. E se deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Qual é a preocupação? Não é se é o Messias, não é se é verdade ou não. Vão tirar o nosso lugar. Vai tirar o meu conforto. E então começa um plano ardiloso para matar, não é? O Senhor Jesus. E aí, no verso 55, não é? Vai dizer o seguinte: e ao aproximar da Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. E continuavam procurando Jesus e o templo, perguntando uns aos outros: e o que vocês acham? Será que ele virá à festa? As pessoas vieram de várias localidades, não só porque era Páscoa. E é isso que muitas vezes a gente só pensa, não é? É período de Páscoa, é a peregrinação. Eles vão sair de onde estiverem e vão para Jerusalém, porque essa é a tradição.
Mas não foi só para isso. Meu irmão, houve um fato que deu uma chacoalhada no mundo. Houve um que foi ressuscitado. 4 dias depois. Por aquele homem que abriu os olhos de um cego de nascença. Por aquele homem que transformou água em vinho. Por aquele homem que curou um paralítico no tanque de Betesda. Por aquele outro. E todos os milagres foram levantados. E essas pessoas queriam ver Jesus. Mas não com o olhar daquele que crê. Mas com o olhar daquele curioso, espectador. Aquele que vai a um evento e quer se maravilhar. E quer aplaudir. E outros tantos queriam ver Lázaro. Ora, porque o homem estava morto e voltou. Como é que é a aparência de alguém que morreu e voltou 4 dias depois? Será que ele passa pela parede? Será que ele fala normal? Será que fica alguma sequela? Então as pessoas estavam curiosas. E perguntaram, você leu aí comigo o verso 56, o que vocês acham? Será que ele vai vir à festa? Por que eles perguntavam isso? Por causa do verso 57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que eles pudessem prender. Então essa história que talvez na tua cabeça não esteja clara, de que Jesus estava andando por aí, de repente o prenderam, não é assim. Já havia ordem. Não é? Como aqueles cartazes que a gente vê em filme de bang bang, né? De procurado, vivo ou morto, coisas assim. Já havia ordem, se alguém tiver notícias de Jesus, ligue para 0800 266 um tapa na orelha, porque eu preciso dessa informação. E as pessoas agora estavam orientadas. E por isso perguntavam, será que vai ter? Será que ele vem à festa? E depois do período em que Jesus estava ali com Lázaro, Jesus se recolhe para uma região chamada Efraim. É o que diz aí no versículo de número 54. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, porque ele estava sendo procurado, e não era a sua hora. Não é na hora que os fariseus, não é na hora que o sumo sacerdote diz que é. É na hora em que Deus assim o fizer. Jesus, então, não andava publicamente entre os judeus, mas, em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Se você quiser saber o que Jesus estava fazendo ali em Efraim, não é? Você leia Lucas, dos capítulos 17 até o 19. É todo esse período de tempo. Vai ter lá Zaqueu, vai ter lá o jovem rico, tudo isso aconteceu depois do momento em que Lázaro foi ressuscitado. Não é? E Jesus já é procurado. Pessoas deveriam falar onde ele estava, a sua posição, até que vem o verso 1 do capítulo 12, onde nós começamos a ler, que diz, 6 dias antes da Páscoa. Então, algumas semanas, ou muitas semanas, se passaram, desde a ressurreição de Lázaro até este dia. E Jesus sendo procurado, mesmo sendo procurado e todas as pessoas querendo, não é, prendê-lo, ainda assim, Jesus vai até uma região chamada Betânia. E o que é que ele vai fazer lá? Ora, Betânia é o mesmo lugar onde ele estava quando ressuscitou Lázaro. E Jesus vai para lá porque ele vai se encontrar com pessoas queridas, com amigos. Ele vai se encontrar com Lázaro. É o que nós lemos aí no verso 1. Chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. E toda vez que você encontrar o nome de Lázaro, vai vir uma vírgula dizendo o seguinte: aquele a quem ressuscitara dos mortos. Lázaro agora é aquele a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Não é só Lázaro, mas ele é aquele que foi ressuscitado dos mortos. Da mesma coisa, Maria. Maria, sua irmã, é conhecida como aquela que derrubou, não é, o perfume sobre Jesus. E onde vai encontrar Maria, você vai encontrar essa citação. Então Jesus chega até Betânia, faltando, não é, uma semana praticamente, para que chegue o dia da sua crucificação, e ele está totalmente consciente deste tempo, consciente da perseguição, e ele vai até ali. Só que ele não vai à casa de Lázaro. Talvez lendo João você pense que ele foi até a casa de Lázaro, mas os outros evangelhos também narram esse momento, e eles sinalizam onde foi. Foi na casa de um homem chamado Simão. Este Simão ele é conhecido, como está nos evangelhos, o Simão leproso. Só que se ele fosse leproso,
não poderia ter um jantar na casa dele, né? Porque os leprosos eram afastados da sociedade. Por que se diz Simão, não é? Leproso? Porque ele foi curado da lepra. E ora, se a saúde pública daquela época não tinha recursos para curar uma pessoa que tivesse lepra, quem foi que curou esse homem? Então, aonde Jesus vai? Jesus vai exatamente entre aqueles, não é? Que ele ama, queridos e pessoas que tiveram experiências incríveis com o Senhor Jesus. Um foi curado da lepra, Simão. O outro foi ressuscitado dos mortos. Imagina essa mesa de jantar e a conversa, meu irmão. Que coisa maravilhosa, né? E talvez eles ali sentados, essa mesa era uma mesa onde a refeição não era uma refeição rápida, era uma mesa num formato meio que como se fosse um U, sabe? Uma letra U. E as pessoas não se sentavam em cadeiras, mas se reclinavam, não é? Encostando uma almofada aqui no quadril, e essa parte apoiada e a mesa aqui do lado. É como se estivesse deitado do lado da mesa. E eles estavam todos ali tendo uma refeição, com grandes conversas, com um tempo de qualidade. 6 dias antes do seu calvário, do seu sofrimento, Jesus busca esses amigos para ter esse momento para conversar. E ali na casa de Simão, na casa deste homem, não é? Em que havia sido curado de lepra, na casa deste homem estava Lázaro, que foi ressuscitado dentre os mortos. E estavam todos eles ali conversando, até que algo inusitado acontece, algo rompe toda aquela cena, que é o momento em que Maria pega um frasco de nardo, verso 3, não é? E Maria pegou então um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Meu irmão, isso não parece algo planejado, não é? Porque Maria, Marta estavam ali servindo o jantar, estavam preparando todas as coisas, as pessoas comendo, as pessoas conversando, e num pico de felicidade, num pico, não é, de gratidão, num momento ali que surge no coração dessa mulher, ela vai e pega esse vaso, não é, e quebra sobre Jesus, derramando, como dizem alguns evangelhos, sobre a sua cabeça, e este vai falar sobre os pés. Num ato como que preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Quem diz isso é Jesus. E aí algumas pessoas vão dizer, mas por que essa mulher fez isso? Porque esse óleo, esse nardo, era usado exatamente para isso. As pessoas, depois da morte, o corpo exala um cheiro, e um cheiro forte, né? Eu, graças a Deus, nunca senti esse cheiro, mas sabe-se que tem um cheiro muito forte. Então, como não se enterrava, mas se colocavam em cavernas, às vezes passava um período com o corpo próximo até ele ser conduzido, as pessoas embalsamavam. Não é processo de mumificação, mas é exatamente para quebrar esse cheiro que sai do corpo, não é, que está em decomposição. Obrigado. Eu ia falar outra coisa. Putrefação. Mas a decomposição acho que é mais adequado, não é? Então ela pega aquele vaso e derrama sobre Jesus. E aí tem um sentido, me parece, lógico, né? Se o óleo serve para a morte, ela tinha esse óleo porque esse óleo foi comprado para o seu irmão, Lázaro. Mas Lázaro não vai mais usar aquilo, porque ele está vivo, foi ressuscitado. E aquilo não é barato, aquilo foi caro. Tanto que Judas se revolta, não é? E manifesta, pô, mas esse troço devia ser vendido, em vez de quebrar aí nos pés de Jesus. 300 denários aí com esse negócio. Não é? A conta é o salário de um ano de uma pessoa trabalhando, aproximadamente. Né? Então o cara já estava, não é, olhando o financeiro ali e falou, opa, por que vai fazer isso? Mas ela não precisa mais daquilo. Ela gastou um dinheiro, não é, com aquele negócio, era para uma finalidade, aquela finalidade, por conta de Jesus, não tem mais, então ela vai agora e, como um gesto de adoração, num ápice do louvor no seu coração fluindo, ela rompe no meio de todos, como se ela estivesse sozinha, ali naquele lugar, se ninguém estivesse olhando, porque ela tem atitudes totalmente, não é, diferentes e até inadequadas. E bluf, derrama lá sobre Jesus, secando com seus cabelos. Isso parece comum, não é? Na cultura
Judaica porque não é a primeira vez que acontece. Lucas, no capítulo 7, fala de uma outra. Na casa de um outro Simão, este sim, um Simão fariseu, e não este o leproso. Outro fato, não confunda na sua cabeça, apesar de semelhantes. Lucas 7 vai falar sobre um período em que essa mulher, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E depois ela seca com os cabelos. Tanto que esse Simão vira no pensamento, se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher e jamais deixaria que ela tocasse-lhe os pés. E Jesus responde para ele, mesmo ele não tendo dito nada, dizendo, não é, que eu entrei na tua casa, Simão, e você nem me cumprimentou, nem me deu um beijo, que era um gesto, né, de cortesia, cordialidade. Mas essa mulher, não para de beijar os meus pés. Porque na cabeça do fariseu, a contaminação daquela mulher iria para Jesus, mas o que ele não sabia é que ele estava diante do Santo de Israel. E o pecado não influenciaria, mas ao contrário, a santidade dele tomaria conta daquela mulher que deixou a vida de pecados. Essa sim, a Bíblia chamava de pecadora. Não confunda as mulheres aqui, mas parece ser algo, não é, um gesto de adoração. E no meio daquele movimento, daquele momento que Marta, ou melhor Maria, vai e derrama aquele óleo sobre Jesus e a casa é tomada pelo cheiro, pelas fragrâncias ali, não é? Os filhos do diabo, meu irmão, eles não são favoráveis e não se silenciam diante de um ato de adoração, e ele se levanta ali, Judas. Todas as vezes que nós nos levantarmos para louvar ao Senhor, para adorar a Deus, sempre vai aparecer um filho do diabo, tentando atrapalhar a coisa. Porque as coisas não se relacionam, mas a igreja não se mistura com o mundo. E aí Judas vai e se manifesta. O que é mais triste, meu irmão, é que aqui João fala sobre Judas, mas os demais evangelhos, depois você pode ler em casa, vai dizer que os discípulos que estavam também ali, disseram, é verdade, podia ter vendido e dado aos pobres. Muitas pessoas ali foram na onda do Iscariotes. E aí, finalmente, Jesus diz a ela, ou melhor a ele, deixe-a em paz, porque ela vai guardar isso para o dia do meu sepultamento. Já predizendo, o que haveria de acontecer essa semana, pois, verso 8, os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Que privilégio aquelas pessoas tinham de desfrutar da presença do Deus encarnado, de estar ali com Jesus em pessoa, olhando para Ele, ouvindo dEle, sendo ministrado diretamente pelo Filho do Homem. E Jesus diz, olha, os pobres sempre haverão, como existem nos dias de hoje. E eis aqui, meu irmão, uma orientação que Jesus dá para todos nós acerca do que tem relevância, do que é prioridade, do que é importante. E Jesus não está de nenhuma maneira dizendo que não se deve cuidar das pessoas com necessidades. Não é isso. Mas que é tempo para todas as coisas, ou há tempo para todas as coisas. E há tempo para adoração. Há tempo para estudar a palavra, há tempo para sermos ministrados. E diante da ministração, diante da adoração, o gesto que aquela mulher estava ali, rompendo diante de todas aquelas pessoas, isto era prioritário. Isso tem mais valor do que ali ajudar as pessoas. É o que Jesus está dizendo, não menosprezando e não tirando o efeito do apoio às pessoas necessitadas. E no verso 9, a palavra continua dizendo, e enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava por ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então as pessoas, uau, Jesus voltou, porque ele estava, oculto, digamos assim, ele estava caminhando e passando, como você vai ver, nos versos ou capítulos de 17 a 19 do Evangelho de Lucas. E aí descobrem que Jesus está ali. E aí a multidão vem os curiosos, vem aqueles que querem ver Lázaro, Vamos dar uma olhadinha lá no morto-vivo, será que parece com Walking Dead? Como é que será essa coisa? Vamos lá ver, e eles estavam querendo ver se era diferente ou não. E aí no verso 10,
E assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A hora em que Jesus diz a Pedro, deixa essa mulher em paz, a Judas, deixa essa mulher em paz, Judas, deixe que ela prepare isso para o meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. E ele continua nos outros evangelhos dizendo, e em todo lugar onde for pregado o evangelho, se saberá o que essa mulher fez. Aquilo se tornou um memorial de adoração, não é? Pelo gesto daquela mulher diante daquele momento. E ao dizer e ser repreendido, Judas se levanta, e como o evangelho de Marcos vai contar, ao sair dali, daquele lugar, da casa de Simão, o leproso, Judas vai direto ao sinédrio. Vai procurar quem? Vai procurar o sumo sacerdote e os líderes religiosos. Para quê? Para que ele vai procurar? Quem é Judas, se não o traidor? E ele vai lá exatamente para arquitetar um plano. Ele vai lá porque ele pensa o seguinte, olha, eu me aproximei de Jesus, à luz do que diz João aqui, não é? Para ficar, não é, numa posição confortável, para ter dinheiro, era ele que cuidava da bolsa, e a Bíblia diz que ele dava uma passada de mão no dinheirinho que estava lá na bolsa, e quando ele viu que Jesus estava se aproximando da sua morte, porque ele mesmo anuncia, sabendo que está sendo procurado, ele pensa, ora, eu acho que acabou aqui a minha fonte de dinheiro. E aí este vaso, que valia 300 denários, ou seja, 1 ano de trabalho, ele vai até ali os fariseus, os líderes religiosos, e negocia a venda de informações que dão ali a localização exata de Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, meu irmão, é o equivalente a 4 meses de trabalho. Ele está olhando para o financeiro. E ele sai dali e vai diretamente lá para organizar tudo isso. E aí vem o verso 12, porque o Senhor Jesus, ele não para, ele não se, impacta diante destas coisas, mas ele vem para cumprir exatamente o que o Pai para ele propôs. E aí verso 12, no dia seguinte, agora o domingo, o famoso domingo de Ramos, como nós conhecemos, não é? A grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Meus irmãos, as pessoas não entenderam muito bem o que estava acontecendo ali. Uns certamente olharam para aquilo e viram é o Messias chegando, por isso bendito é aquele que vem em nome do Senhor. São palavras, profecias do Antigo Testamento, falando do momento e dessa entrada do Messias, montado no jumentinho, inclusive, um jumentinho que não havia sido montado por ninguém, exatamente como a profecia havia dito. E eles ficaram olhando ali, algumas pessoas não entendendo muito bem, não é? E no verso 17, a multidão que estava com ele, quando Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Não é? E eles ficam revoltados. Porque as pessoas, a fama do Senhor Jesus continua crescendo, os que foram testemunhas diziam, é verdade, eu vi, eu estava lá, eu vi Lázaro saindo pulando dali, não é? E outro talvez tenha dito, não, mas fui eu que tirei ali os paninhos ali que envolviam Lázaro, é verdade. E a multidão continuava crescendo daqueles que criam em Jesus. Meu irmão, aqui o que o apóstolo João tem feito é demonstrar as diferenças e as extremidades da coisa. Por um lado, alguém que crê, e por outro, alguém que não crê. De um lado, Maria, que rompe em adoração, do outro lado, Judas, que tenta acabar com aquilo e tem uma perspectiva totalmente diferente, financeira,
não têm ali a menor sensibilidade, não creem em Jesus, da maneira como percebem essas outras pessoas. Por outro lado, você vê ali, não é, uma multidão de pessoas que creem em Jesus, e uma outra multidão que não crê em Jesus, são os extremos. E é como nós lemos na semana passada, o Senhor Jesus dizendo que Ele não veio, meu irmão, para trazer paz, mas Ele veio trazer a espada. É a divisão que o Evangelho promove. É a divisão que corta os laços com o mundo e agora cria um novo caminho, pelo sangue de Jesus, na nova e eterna aliança, nos ligando ao novo homem e nos totalmente desligando do velho homem. Há uma divisão, e essa divisão é vista aqui e percebida entre aqueles que agora, nessa multidão, dizem, bendito o que vem em nome do Senhor. E do outro lado, não é? Alguns dias depois, 6 dias depois, ou 5 dias depois, vão dizer, crucifica-o, crucifica-o. São as mesmas pessoas. No meio de tudo isso, e aí acontece de Jesus tratar ali da sua morte, não é? E vem agora o verso 20. Entre os que tinham ido adorar na festa da Páscoa, estavam também alguns gregos, e eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E aqueles homens estrangeiros vão até os discípulos e perguntam, não é, sobre Jesus, se eles podem se aproximar, eles queriam ver também. E aí acontece que os discípulos conversam, não é? Verso 22, Filipe disse a André, e os dois juntos foram até Jesus, e que respondeu. E a partir da resposta, muito provavelmente, esses estrangeiros, esses gregos, já estavam próximos de Jesus. Isso pelo teor da resposta, que parece dirigir exatamente o ponto. E aí vem o verso 23. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Filho do Homem não é uma referência de Jesus como ser humano, é a referência de Jesus, o Messias. Isaías capítulo 7, a visão que Isaías tem, não é, daquele que está se aproximando do trono. Eis que eu vejo um como filho do homem se aproximando do trono, não é? É aí que vem essa expressão filho do homem, e ela é messiânica. E aí Jesus diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aqui, muito provavelmente, ele está se referindo da sua glória, que é a cruz, a morte na cruz, é a glória de Cristo. Né? Morrer na cruz por mim e por você. Então, cuidado, meu irmão, tem muita gente falando glória, glória, eu quero glória, e a glória de Cristo é a morte na cruz. E no verso 24, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo em que aquele que a odeia, não é, ou que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então, não é, dos céus vem uma voz dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E a multidão que estava ali diz que tinha trovejado, outros viram um anjo que tinha falado. E aí Jesus explica, não é? Essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. E Jesus agora ele está explicando para aquelas pessoas, para aqueles gregos que vieram, para os judeus que estavam ali, que criam nele, para os judeus que estavam ali, que não criam nele, para aqueles que estavam ali para prendê-lo ou tentar prendê-lo no meio da multidão. Ele explica para todas aquelas pessoas que chegou a hora. E chegou a hora da sua morte. Ele está falando desse momento. E agora, exatamente agora, não é no verso de número 32, como nós lemos, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aqui é uma direção direta, não é? Ou algo muito direcionado ao tipo de morte, inclusive o apóstolo João trata exatamente disso nos próximos versículos.
Então Jesus explica para todas aquelas pessoas que ele vai morrer. Mas que ele veio para essa hora. Apesar de estar agoniado, este era o motivo da sua vinda. E na continuação ele vai explicar o porquê da necessidade e também da sua morte. Mas eu queria que você prestasse atenção aí comigo, meu irmão, no verso 31, em que ele diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. A palavra julgado, para muitas pessoas, não é, remete a uma ideia. Ora, está em trânsito julgado, é um termo jurídico. Se eu não estou falando groselha, quer dizer que a causa foi avaliada e o juiz já deu a sua sentença. Falei alguma bobagem? Tem advogados entre nós? Não? Então eu posso falar groselha. Tem ninguém para me corrigir. Não, brincadeira. Mas essa palavra julgado não tem esse significado. Essa palavra julgado é traduzida como julgado, como uma das maneiras da sua tradução. Mas a palavra mispá, não é, que vem do original, ela tem outro sentido. É um sentido de reforma. É um sentido de renovação. É um sentido de retorno ao que tinha antes. Quando Jesus diz, chegou a hora, verso 31, de ser julgado este mundo, ele está dizendo que chegou a hora de que este mundo seja reformado, refeito. Ora, o que diz Efésios 2, do capítulo 2, não é? Verso 10. Porque somos feitura de suas mãos, criados em Cristo Jesus, para o cumprimento das boas obras que de antemão ele as preparou para que nela andássemos. Somos nova criatura. Eis aí a reforma. E reforma em que condição? Ora, se veio o primeiro Adão e a partir do primeiro Adão veio a morte, agora vem o último Adão, como a Bíblia chama, e a partir desse não vem a morte, mas vem a vida. Para quê? Para que devolva a capacidade do homem que tinha antes, no seu relacionamento com Deus. Ele vem para tirar a inimizade, não da igreja com o mundo, mas do homem para com Deus, porque vivíamos mortos das nossas transgressões e pecados. E foi para isso que ele veio. Por isso ele diz aqui, chegou a hora de ser julgado este mundo. Porque agora, a partir de Cristo, todas as pessoas que crerem em seu nome serão refeitas, criadas novamente, nascidas de novo. E aí vem a continuidade. E agora será expulso o príncipe deste mundo. Meus irmãos, até a obra de Cristo, havia ali uma influência e um poder, como a Bíblia chama também do príncipe e potestades, não é? Ou Deus, com D minúsculo, deste mundo. E todas as coisas que se faziam antes, elas tinham efeito em Cristo. Todo o sacrifício que era feito, ele tinha efeito em Cristo, não no sacrifício. Não era o sangue dos animais que eram vertidos, que purificavam aquele homem, mas o que aquele sangue representava e que apontava para Cristo. Então, os que vinham antes de Cristo, eles criam na chegada do Messias, e através destes atos que apontavam para Cristo, eles eram então purificados, como nós hoje, que agora estamos depois da vinda de Cristo. Crendo nele, o sangue verdadeiro do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, agora sim nos purifica de todo pecado. É como se tudo aquilo houvesse sido feito e acumulado diante do Senhor, aguardando a vinda do Messias. Porque tudo, como diz Hebreus, apontava para o verdadeiro sacrifício. Aqueles não eram verdadeiros sacrifícios, mas tinham um símbolo associado, o símbolo do Messias. Por isso vem o Senhor Jesus e diz, não é? Mas agora chegou a hora de ser julgado esse mundo, renovado, e expulso o príncipe, porque agora se quebra, não é? A barreira da morte, a barreira e a escravatura com o pecado, através, como? De Cristo. Por isso ele continua no verso 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como é que ele vai julgar o mundo e expulsar o príncipe, não é, deste mundo? Quando ele for levantado no madeiro. Essa é a vitória, não é? Jesus venceu. E meus irmãos, essa semana eu falava com uma pessoa, não é? E que tem uma fé, uma crença, na verdade eu não sei dizer muito bem como é que é, ou o que é,
mas diferente do que diz o texto bíblico, não do que diz os batistas, os presbiterianos, mas do que diz a Bíblia. E crendo que, inclusive, a obra do Senhor Jesus continua. Isso é uma grande, não é de uma heresia, sem tamanho, porque disse o próprio Senhor Jesus: está consumado. Está feito, está completo. A obra, ela é completa na cruz. Não sobrou nada por fazer. Então não tem, meu irmão, pessoas que ainda pensam assim, não existe, não é purgatório. Você não tem que pagar por mais nada, porque já foi pago na cruz. Se você está em Cristo, já foi pago na cruz. Não tem agora de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, porque você tem que pagar pelas coisas, porque foi pago em Cristo. Se você crê em Jesus, em Cristo, todos os nossos pecados foram pagos na cruz. Por isso a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Fiel à sua palavra e justo porque já foi pago. Não há duas cobranças, não é? Por isso agora Ele diz que a maneira como Ele vai, não é, julgar este mundo, ou seja, renová-lo, e também, não é, expulsar o príncipe, é quando ele for posto no madeiro. E quando eu disse para aquela pessoa, minha irmã, quando Deus disse na cruz, está consumado, meu irmão, eu fui tomado, e eu não consigo nem explicar, porque é maravilhoso o que Deus fez por mim e por você. E como pode, não é, como essas pessoas, e diante dessas verdades, ainda assim terem dúvidas, não acreditarem, seguirem indiferentes, porque existem extremos, não é? Como nos dias de Jesus, são os dias de hoje. Existem Martas e Marias por aí, trabalhando, e, não é, e fazendo o serviço diaconal na igreja e fora da igreja. Existem as multidões que creem em Jesus, e existem as multidões que não creem em Jesus. E existem aqueles que se levantam para perseguir o Senhor Jesus. Não mudou nada deste cenário para os dias de hoje. E aí na continuação da leitura, não é? Ele diz lá no verso 33, ele disse isso, diz o apóstolo João, para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é o Filho do Homem? E aí vem a resposta de Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde estão indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E terminando de falar, a Bíblia diz que Jesus ocultou-se deles, não é? E aqui, meus irmãos, nós vimos que todas essas palavras foram direcionadas, não é, para essas pessoas que estavam ali, judeus, não judeus, pessoas que criam, pessoas que não criam, perseguidores, todos eles estavam ali. Para exatamente perseguir Jesus, colocá-lo ali diante de uma condição difícil, não é? Até que a Bíblia vai dizendo, na continuidade, sobre a incredulidade, não é? E é bastante interessante que o apóstolo João, aqui pelo Espírito, vai buscar algo que está lá em Isaías, no capítulo 6, verso 9, chamamento de Isaías. E o chamamento de Isaías, meu irmão, você deve se lembrar, o Senhor diz para ele, falou: olha, você vai ser levantado para pregar para essa nação. Só que as pessoas não vão te ouvir. Você vai anunciar a verdade, eles não vão acreditar. Ora, que tipo de chamado é esse? Ou eu estou sendo chamado para pregar e ninguém vai acreditar, então para que eu vou? E a Bíblia está dizendo aqui, a partir do verso 37, o que é que está acontecendo com esses homens? Da mesma maneira que disse o Senhor que aqueles homens não creriam, estes agora também não creram, não é? Olha aí o verso 39. Por essa razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías, no outro lugar, lhe cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. O que é a cura, senão essa renovação, esse julgamento, essa nova vida em Cristo, essa conversão, não é? Foram impedidos
e cegados, não é? Verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. E aí vem o verso 42, irmão, que eu queria que você prestasse atenção. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Muitos líderes dos judeus creram nele. Houve até um, que foi Caifás, que não só creu, mas profetizou que ele haveria de morrer pela nação. Está no finalzinho do capítulo 11. Caifás, da reunião do Sinédrio, tentando encontrar a maneira de, não é, matar Jesus. Ele mesmo é usado e profetiza de que vai morrer um por toda a nação. E é para isso exatamente que veio o Senhor Jesus. Então tinham aqueles que criam. E aí no verso 42, assim muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. E aí vem um fato interessante, não é? Nós estamos vendo o início dessa semana chamada Semana da Paixão, Semana do Sofrimento de Cristo, em que todas essas coisas, não só dessa semana, mas todo o tempo de perseguição, tudo que ele passa, ele o faz por mim e por você, por amor àqueles a quem Deus separou pela sua graça, para serem habitantes celestiais, para serem aqueles que viverão eternamente com o Senhor. E Jesus passa por tudo isso. E agora, chegando o momento, não é? Se aproximando o dia, já aqui no domingo, iniciando então a semana da sua crucificação, a Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que creram nele, mas não confessavam a sua fé. Você já imaginou um negócio desse? Eu acho que é fácil da gente perceber, ou da gente entender, não é? O que João está dizendo. Porque muitas pessoas, meus irmãos, são os cristãos de domingo, não é? São os cristãos de fachada. É o evangélico que tem o evangeliquez e tem o mundês também. Sabe muito bem falar a linguagem do mundo, assim como, não é, tem ali, mais ou menos como Judas. Andando com Jesus, mas de olho no saquinho de dinheiro. Estou interessado se tem milagre, se não tem milagre. Estou interessado é que movimenta dinheiro, né? Os fiéis aí, ó, dão dinheiro, vende vaso, vende não sei o quê, vem as mulheres que são cheias de posses aí, contribuem, como o Evangelho fala sobre elas, e eu quero é o dinheiro. Quantos vêm e procuram a igreja atrás da sua bênção? E aí eu me lembro daquela música, né? Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Essa música traumatizou a minha. Oh, glória! Quantas pessoas vêm até Jesus por seus motivos. A Bíblia diz que esses homens não confessavam a sua fé, porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Ora, para que sinagoga? Se agora na nova eterna aliança, meu irmão, não tem mais sumo sacerdote como a ordem de Arão, agora é a ordem de Melquisedeque. E o sumo sacerdote verdadeiro é Cristo. Qual o problema de não estar mais no... Ora, porque isso me dá uma manchada na imagem da sociedade, né? Vou deixar de frequentar a sinagoga? Puxa. Agora, de aquele que participa dos sinédrios, participa das reuniões importantes, agora eu não vou ser mais chamado. Ou não. Talvez ele nem estivesse pensando nisso. Mas na ganância dele, não é? Ele queria crescer mais. Quem sabe ser indicado para um cargo melhor. Então eu vou falar que eu sou cristão? Para o cara não ir com a minha cara mais e depois me dar uma recusada nos meus pedidos aqui? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, se você já refletiu sobre isso. Se a quantidade de crente que existe no Brasil, que se diz crente, fosse de verdade crente, será que o Brasil seria como ele é hoje? É uma pergunta. E eu tenho a minha opinião sobre isso. Porque muitos dizem crer em Jesus, mas não confessam
a Cristo, com medo da repressão, não é? De serem reprimidos, de serem ali, não é, levados como, talvez alguém aqui no meio já tenha sido chamado assim, é o crentinho lá, ou o crentão. Ou como o mundo fala sobre algumas, né, a crente do rabo quente, ou coisas assim, né? Olha lá. A palavra diz que muitos, não é, líderes religiosos ali, dos judeus, creram nele, mas com medo dos fariseus, não confessavam a fé. E aí vem o mais doído, né, o verso 43, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. A vida aqui, ela não é para que você seja servido, para que você seja ali, né, num conforto só, e você desfrute das mil maravilhas do mundo, mas assim como Cristo padeceu, meu irmão, nós todos que estamos em Cristo e fomos chamados para seguir após Ele, nós também sofreremos. E diante do sofrimento, o que muitos crentes fazem? Ixi, irmão, essa fé não serviu. É mais ou menos como quem usa uma pilha. Enquanto a pilha está funcionando, a maquininha está valendo, beleza, a hora que a pilha não funcionou, joga a pilha fora. É um mantra. Não serve mais essa pilha. Igreja para quê? Fé para quê? Ler a Bíblia para quê? Orar para quê? Não é? E a vida de muitas pessoas tem sido regada, não é, à base de troca, ou achando que está tendo uma troca. Eu vou à igreja e Deus me abençoa. A hora que a bênção parar de acontecer, ou que eu deixo de perceber, porque nós nunca somos, não é? Ou deixamos de ser abençoados pelo Senhor, é a hora que a coisa deslancha, não é, na vida de muitas pessoas. E nós estamos diante do momento da chegada, não é, deste sofrimento, o sofrimento de Cristo. Isso traz a reflexão, meu irmão, de como eu tenho encarado, não é, os sofrimentos que eu fui chamado a viver. A Bíblia fala sobre os apóstolos diante dos açoites, diante de condenações, serem presos efetivamente. E a Bíblia dizia, não é, da felicidade daqueles homens por terem sido achados, não é, e encontrados para sofrerem em nome do Senhor. Falou de sofrimento, falou de bênção, sofrimento não quer, bênção, O fato é que as duas coisas existem, e nós estamos aqui para entender que Cristo veio para renovar a todos nós, mas não para renovar o mundo continua como ele é. O finalzinho aí, dos versos 44 em diante, verso 44 diz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, que é a própria palavra que eu proferi, o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou a dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou a dizer. Ou seja, ele veio para salvar, não veio para condenar, porque condenado já está. Agora, aquele que ouve, crê e muda, foi renovado pelo mover da palavra, este desfruta com Cristo. Talvez não aqui, mas certamente eternamente com o Senhor. Então, meus irmãos, os sofrimentos acontecem. Acontecem. E ele veio para nos renovar. E diante disso, o príncipe deste mundo não tem mais poder sobre nós, porque Cristo agora é o nosso Senhor e o venceu. É tempo de que nós vistamos a nossa camisa do novo homem, não importa onde, e confessemos a Cristo a todo instante, porque esse pode talvez ser o nosso último, nós não sabemos. O que sabemos é que um dia, não é para todos nós, essa existência termina. Essa é uma certeza que ninguém no mundo refuta. A morte vem, não é? Agora, quando ela vier,
Para nós que estamos em Cristo, ela não é o fim, é o começo de uma eternidade com o Senhor. Por isso, irmão, eu não sei se você tem sido acanhado, tem vergonha, se você não se manifesta, mas eu queria te pedir que se colocasse de pé nessa noite.